que estará disponível aí, circulando o microfone na sequência. Tá? Dito isso, eu passo, então, a palavra ao João Nogueira, né, representando a Confederação Brasileira de Rugby. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Paraná e à equipe da Inteligência e no Esporte pelo convite, pela oportunidade de participar desse seminário. Com certeza, minha cabeça vai voltar para casa e para a Confederação diferente. E o tema que eu vou abordar é a detecção de talentos e o monitoramento do sistema de alto rendimento do rugby brasileiro atualmente. Nós somos uma modalidade muito recente, somos uma modalidade muito antiga, que iniciou em 1823, mas somos a última modalidade a se profissionalizar no mundo. O atleta de rugby no mundo inteiro só passou a poder receber dinheiro a partir de 1996, após a terceira Copa do Mundo de 95 na África do Sul. Então, isso tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens foi a gente tentar aprender com o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim em outros esportes e tentar se organizar de uma forma mais estruturada no mundo inteiro. No Brasil, realmente a estruturação da confederação só veio após o anúncio de que o esporte se tornaria olímpico, e foi muito reforçado depois. Isso foi em 2008, e em 2009, com o advento da Olimpíada vir para o Rio de Janeiro, isso foi muito reforçado. O nosso sistema de detecção de talento, ele tradicionalmente seguia o padrão dos outros esportes. Então, tinha um técnico que era designado, ele fazia lá os seus acampamentos, via os clubes, os atletas que estavam nos clubes, jogando nos campeonatos, e ele escolhia quem ele queria para fazer esses camps pré-competições, e aí as nossas equipes se juntavam 10 dias, 15 dias antes de uma competição, saíam para fazer essas competições. Esse sistema não funcionava e a gente brigava, na época, pela 5ª, 6ª posição na América do Sul. Então, nossos grandes adversários eram o poderoso Paraguai e a poderosa Colômbia, né? Nada contra esses países, mas, assim, para quem está acostumado, o Brasil, no futebol, ser campeão todos os anos e levar uma vantagem muito grande em relação a todos os outros, isso era muito complicado para nós. Em 2012, nós éramos a 46ª nação no ranking da Federação Internacional. Tá? E a gente precisava, como o Portugal falou muitas vezes, para entrar numa competição mais forte, o nosso grande receio era ter atletas para terminar o campeonato. Ou seja, você tinha 4, 5 jogos seguidos, será que nossos atletas resistem a tudo isso? E era bem complexo, era muito complexo para nós. Em 2013, 2014, a gente alterou um pouquinho o sistema e passamos a fazer algo similar ao que o voleibol, o handball está fazendo. Ou seja, nós começamos a entrar em contato com os treinadores de todos os clubes, com todas as pessoas que eram envolvidas com o rugby no Brasil, e pedir para que elas indicassem pessoas, os atletas, para virem para um acampamento e se reunirem e dar a oportunidade a que vários treinadores definissem quais eram os melhores atletas, os que tinham mais potencial para participar da equipe nacional. E a gente começou a se preocupar em formar uma seleção juvenil. Então, o nosso foco passou a ser escolher quais os melhores atletas com 18 anos, para que a gente pudesse, pelo menos, trabalhar eles durante uma temporada para ir disputar o sul-americano juvenil, que era normalmente M19, menores de 19 ou menores de 20, depende do ano. A gente tem essa variação. E o camp, o acampamento, ele era muito baseado em testes físicos e na habilidade que os meninos tinham. Então, a gente não tinha
uma preocupação antropométrica. Tá? Era quem está aqui é o cara habilidoso, é o cara do time, do clube que chegou, ele sabe jogar, joga bem, vamos lá. No segundo ano, em 2014, a gente percebeu que os atletas que jogavam em São Paulo, por haver um campeonato juvenil, eles tinham uma certa vantagem. Então, a gente dividiu a seletiva nacional em dois camps separados, um apenas para os atletas da região de São Paulo e o outro para os atletas do resto do Brasil. Isso permitiu que a gente conseguisse acompanhar e desse uma atenção maior aos atletas que eram de fora de São Paulo. Só que, mesmo assim, os nossos resultados ainda eram muito tímidos. Tá? E a gente precisava criar um caminho, criar realmente uma trilha para que o atleta saísse das categorias de base e chegasse na seleção nacional. Paralelamente a isso, o sistema de alto rendimento foi desenhado e a gente montou uma rede nos 3 estados do Sul e em São Paulo. A gente montou uma rede de centros de treinamento. São instalações bem simples, tá? Tem um campo, uma academia, um ginásio onde pode ser feito todo o trabalho de musculação e uma sala de suporte para a parte de fisioterapia e para a parte de nutrição, onde os atletas podem ser avaliados e a nutricionista pode conversar com ele, passar uma dieta, poderia fazer um trabalho nutricional. Então, a partir desse momento, já com uma pequena equipe multidisciplinar em cada estado, essa academia ela foi estrategicamente colocada em núcleos onde a gente tinha 4 ou 5 clubes. E esses 4 ou 5 clubes, eles são muito parecidos com o modelo francês, ou seja, são associações de pessoas que utilizam um equipamento público para a prática do esporte. Nós temos muito poucos clubes tradicionais no qual o rugby é uma modalidade. Assim, nós não temos rugby no Pinheiros, nós não temos rugby no Sojipa, nós não temos rugby nesses clubes grandes. Tá? A partir do momento em que a gente começou a colocar esses centros de treinamentos próximos dos clubes, a gente começou a detectar quais eram os atletas nesses clubes que realmente tinham potencial, independente se o treinador achava que ele tinha potencial ou não. Porque muitas vezes você tem uma criança que antropometricamente é grande, é interessante para o jogo, mas ele, ou porque o treinador não olha, não tem um olhar específico sobre isso, ele não é aproveitado. Por quê? Porque ele não tem habilidade ainda naquele momento e é deixado para trás. E nós começamos a reparar que era importante pegar esses meninos e fazer eles começarem a treinar com um treinador um pouquinho melhor e treinar 4 vezes, 5 vezes por semana. E que isso começou realmente a mudar o perfil do nosso atleta. E, em vez de focar no teste físico e na habilidade do atleta, a gente começou a fazer uma boa avaliação nutricional e tentar prever qual que seria o tamanho, qual seria o peso ideal que esse menino poderia vir a ter lá na frente e manter ele treinando o tempo inteiro, mas focando que o atleta viesse a ser um atleta de alto rendimento lá no futuro. Com isso, a gente passou em 2013, de testar 98 atletas para 286 em 2016, com esse nosso novo sistema. Tá? A parte de divulgação desse caminho também era super importante. Era importante fazer chegar a mensagem ao clube e ao atleta que ele tinha um caminho para chegar na seleção nacional. Então, nós passamos a tentar detectar os atletas com 15, 16 anos, e que eles fiquem dentro da academia sendo desenvolvidos 17, 18 anos para chegarem à seleção juvenil entre 18 e 20 anos. E uma vez que ele saia da seleção juvenil, passe para a seleção adulta, ele passa a ter um caminho dentro do alto rendimento. A parte de detecção internacional também foi muito importante para nós, porque tem muito filho de brasileiros que moram no exterior, que tem direito a ter uma nacionalidade brasileira e que a gente conseguiu trazer para o Brasil por causa das Olimpíadas e também porque é mais fácil ele chegar numa Copa do Mundo nos próximos anos
pelo Brasil do que pelo país onde ele está jogando e onde ele nasceu. Então, as academias, além da parte esportiva, a gente também dá todo um apoio, um suporte social, e um suporte escolar, nutricional, médico e esportivo. Ou seja, a gente não foca, na realidade, apenas na parte esportiva. A gente quer criar atletas, mas com uma saída pós-rugby, ou seja, criar cidadãos para o país. Só que criar essa rede começou a ser um problema para nós. Como que a gente ia interligar isso daí? Como as funções, como as informações iam fluir? Como que os treinadores que estavam centralizados em São Paulo ou em algum outro lugar, aí a gente passou a ter treinadores estrangeiros, como eles iam ter acesso ao que estava acontecendo dentro das academias? Tá? Parafraseando a apresentação ontem do professor Mesari, a gente começou tudo na planilhinha de Excel, naquele site lá que dá o e-mail de graça, que tem um espaço para você compartilhar informações, mas não funcionava. Não funcionava por quê? Porque a nutricionista fazia a sua avaliação, mas deixava o documento naquele local, só que praticamente ninguém abria, ela tinha que fazer toda a conversa, o preparador físico da academia fazia os testes do atleta, só que ele conhecia o atleta pelo apelido, aí quando o atleta chegava na seleção, a gente não conseguia localizar direitinho qual que eram os testes dele, porque estava com o apelido, não estava com o nome dele, e isso começou a ser um problema, né? Para nós, quem são os atletas, onde estão e como eles estão evoluindo, passou a ser fundamental. Se você monta uma rede, você precisa de informação. Então, a gente resolveu desenvolver um sisteminha. Ele tem um front desk baseado em Python, é uma base de dados em SQL, e a gente precisava de uma ferramenta que fizesse relatórios rapidamente, com baixo custo de horas trabalhadas pelo pessoal de TI, e que fosse muito versátil, ou seja, eu pudesse analisar e correlacionar qualquer dado que eu tenho dentro do banco de dados e fazer uma apresentação desses dados para os treinadores e dar um feedback, inclusive, para o conselho de administração do que está acontecendo dentro da nossa casa. Esse sistema começou com um cadastro simples, né, onde a gente tem a informação básica de cada atleta dentro do sistema, de cada clube, de cada academia. Então, a gente tem uma parte que é só cadastramento, e todo atleta tem que ser cadastrado, todo ano isso daí é revisado. O atleta pode estar ativo ou inativo. Quando ele sai do sistema, por algum motivo, ele se torna inativo. Então, por exemplo, nós temos um atleta que foi para a Austrália, ele se tornou inativo. Mas pode ser que ele, em um ano, retorne. Todos aqueles dados que a gente tinha, eles são guardados e são mantidos conosco, e a gente pode comparar como ele está voltando. Com isso, hoje, nós podemos falar e podemos apresentar que temos 265 atletas dentro do nosso sistema. Eu consigo identificar, consigo saber em que categoria eles estão, que ano eles nasceram, porque isso é muito importante, essa informação é muito importante para a gente saber onde nós vamos ter buracos de atletas no futuro, né? Então, vocês podem ver que, basicamente, hoje, o nosso grande volume de atletas está entre 96 e 2.000, ou seja, são atletas que têm ainda um tempo de vida, um tempo de esporte bastante grande para frente. A gente conseguiu ir trocando lentamente os atletas e reduzir a idade da seleção nacional para que ela possa ter mais experiência e mais contato internacional.
Esse sistema também permite que haja um controle de presença. Então, a gente sabe, o manager da academia, durante o treino, ele marca lá se o atleta está presente, se ele está presente, mas ele não treinou porque está fazendo alguma coisa na fisioterapia, ou se ele faltou, ou se ele está a serviço da seleção nacional, porque a gente precisa contar quantos estímulos ele tem durante o ano para que evitar que haja uma sobrecarga de treinamento e algum tipo de lesão. Veio a reclamação, porque, eu estou lá no treino e eu não tenho internet, aí não levei o papelzinho para anotar quem estava no treino. Não tem problema, a gente gerou um sistema que funciona no celular, no iPad, onde o cara quiser. Ou seja, isso não pode ser um impedimento para que a informação chegue até nós. Com isso, os relatórios nos dão mapas de presença. Então, isso aqui é o mapa de presença do mês passado, desse mês atual já, em São José dos Campos. Então, eu consigo fazer um mapeamento de quem está presente, quem não está presente, quantos estímulos, quantos atletas teve por treino e quantos treinos o atleta acumulou naquele mês. Além disso, a gente pode também ter, para um atleta específico, a informação de quantos treinos ele fez nesse período ou não, e qual a evolução mês a mês dos treinamentos que ele produziu. Também, naquela parte de lançamento de informações, a gente registra se o atleta, por que ele faltou. Então, se ele está lesionado, se ele não está, isso é uma informação importante para o treinador, porque o treinador pode ver se esse cara vai ou não está disponível no futuro para uma competição. Ao mesmo tempo, o treinador, o manager da academia, informa para nós quais foram as atividades que ele trabalhou durante aquela sessão, e isso permite que a gente tenha a quantidade de minutos trabalhados mês a mês, na parte física, na parte técnica e nas várias habilidades, porque a academia ela não trabalha a parte estratégica em si. A parte estratégica é feita pelo treinador do seu clube, mas a gente trabalha a habilidade individual de cada atleta, tentando que ele seja o melhor atleta e que possa executar qualquer movimento e qualquer estratégia que o treinador dele queira colocar em prática. O sistema permite também individualizar isso, ou seja, não apenas quanto a academia produziu, mas quanto cada atleta treinou. Temos ali 2 irmãos, o Felipe e o Daniel, que são brasileiros de nascimento, criados na França, voltaram para cá. Então, vocês podem ver que existe uma diferença em tempo treinado esse mês. Por quê? Porque o Daniel teve uma lesão no ombro, fez uma cirurgia, retornou aos treinos esse mês só. Então, o volume de trabalho dele é bem menor. Paralelamente a isso, a gente tem toda a parte de avaliação nutricional. Esse é um menino que chegou para nós no sistema em outubro de 2015, com 98 quilos, mas para a posição dele, ele tem que ter 113 quilos pela altura dele no jogo internacional. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito legal com ele, e hoje ele já está quase no peso que a gente precisa, e a gente consegue fazer também todo um acompanhamento gráfico da evolução do atleta, né? E dar todas essas informações para os treinadores nacionais. Ou seja, desde que o menino entra na academia, no sistema, ele passa a ser acompanhado. Então, por exemplo, isso aqui é um menino do Juvenil de Curitiba, né? Então, ele tem o peso dele anotado ao longo das semanas que ele vai treinando, e a gente consegue ver a evolução do atleta ao longo do tempo. Parte física também, a gente recolhe todos os dados dos atletas, a gente tem um semáforozinho, ou seja, se ele está vermelho, ele está abaixo do que a academia exige, se ele está amarelo, ele já está dentro do que a academia exige, mas ele não está atingindo níveis físicos internacionais para a posição dele. Então, a gente vai monitorando e vai vendo a evolução do atleta o tempo inteiro. Tá? A gente também tem um mapeamento de atletas, a gente sabe quais os clubes que formaram esses atletas, então isso para nós é muito importante, porque a gente pode dar um feedback, pode ajudar esses clubes. Então, não como um prêmio, mas também para saber quem realmente está trabalhando e quem a gente deve ajudar a desenvolver cada vez mais.
através disso, a gente consegue também devolver essas informações para os clubes, ou seja, o clube sabe o que está acontecendo com o atleta dele dentro do sistema. Eu permito que o clube tenha acesso às presenças, aos motivos por que o atleta está faltando e a todos os testes físicos e nutricionais que estão envolvidos, que são desenvolvidos dentro da academia. Esse projeto prevê agora trazer todas as estatísticas de jogo, ou seja, todos os cortes de vídeos que são feitos, a gente vai quantificar isso, a gente vai datificar isso, como o professor ontem falou na primeira apresentação, e dar essa informação não apenas para o treinador, mas também para o clube, para o atleta, porque é muito importante a gente começar a desenvolver essas informações para os atletas. Ou seja, dar um feedback para o atleta, como que ele está se comportando, como está indo a evolução dele, ele tem ou não tem chance de ficar dentro do sistema, é muito importante para nós. E o outro módulo que nós estamos desenvolvendo nesse momento é o status médico, para que a gente saiba se o atleta está ou não disponível para um camp, está ou não disponível para o jogo. Tá? Esse foi o caminho que a gente desenvolveu para que qualquer atleta possa vir a ser um tupi, ou seja, ele possa representar a seleção nacional. A gente quer que ele esteja aqui, representando o país. Muito obrigado a todos pela atenção, espero que tenha atendido.